Olá a todos! Cá estamos nós para dar continuidade à nossa reflexão acerca do corpus literário de Vera Duarte, magistrada, poeta, defensora dos direitos humanos e antiga Ministra da Educação e Ensino Superior de Cabo Verde. A obra acerca da qual debruçar-nos-emos hoje é esta: Desassossegos e Acalantos. Microcontos. Foi lançado pelo selo Catuca Edições. Nesta obra, a escritora explora o género do microconto, apresentando 55 micronarrativas atravessadas por angústias e pavores. Os temas variam desde os horrores da pandemia da Covid-19 até outras conjunturas pandémicas. É nesta perspectiva que podemos citar a professora Simone Caputo Gomes, para quem Desassossegos e Acalantos encontram um lugar especial, inovador na ficção cabo-verdiana da contemporaneidade. Do ponto de vista temático, porque a tragicidade dos nossos tempos em plena pandemia, o inimigo invisível, dá aos seus microcontos um poder de impacto internacional. Constelados à volta desse fio que conduz sob o signo do medo as nossas vidas no ano, ou que conduziu as nossas vidas no ano de 2020, nos 4 cantos do mundo, outros problemas afligem a humanidade. E a eles, a escrita de Vera Duarte derrama a sua luz. Guerras, ditaduras, corrupção, fronteiras visíveis, a odisseia dos imigrantes clandestinos em busca de refúgio, e invisíveis, desigualdade social, preconceito, racismo como sequela da escravatura. O efeito do consumo exagerado do álcool, as manifestações violentas do patriarcalismo, feminicídio, excisão genital feminina, paternidade irresponsável, ciúme possessivo, as mulas de drogas, o tráfico de órgãos, as crianças de rua, a exploração infantil, a pedofilia. Portanto, são estas as pandemias sociais, os males sociais, que, a par da pandemia do inimigo invisível da Covid-19, são tratados nos 55 microcontos que compõem esta coletânea Desassossegos e Acalantos de Vera Duarte. Julio Cortázar, com propriedade, afirmava ser o conto um análogo da fotografia. Em assim sendo, os microcontos de Vera Duarte são o que podemos denominar de flash fiction, ou pseudo stories, já que traçam, pela via da representação literária, o retrato da sociedade do nosso tempo em verdadeiros instantâneos. Nestes microcontos, não há uma separação entre o tempo da escrita e o tempo da história. Estes dois tempos andam a par e passo. Tendo sido escritos durante o período mais difícil da pandemia, verifica-se que a autora foi, em certa medida, acompanhando o desenrolar desse flagelo a nível nacional e internacional pelos meios de comunicação. Ao seu receptor de rádio, à sua tela, televisão, certamente chegavam notícias relatando a situação de inúmeras famílias forçadas a viver em situações pouco saudáveis ao longo dos meses que durou o confinamento. Estes 55 microcontos de Vera Duarte não resultam de um ato ficcional ou de uma mera infabulação. Eles nascem de uma realidade concreta, nua e crua. O microconto tem um poder atomizante. É mais importante nele a impressão que provoca e não o tempo ou o esforço que o autor levou para produzi-lo. O texto mínimo produz o máximo potencial de abertura à significação quando a unidade de efeito tem os suportes da intensidade e da condensação obtidos pela miniaturização. Vera Duarte, nesta coletânea em destaque, sintoniza a sua ficção com os problemas mundiais, atingindo também, no texto, aquilo a que se chama literatura-mundo. No diálogo com a escrita de autores consagrados,
em âmbito planetário, como Shakespeare, Agatha Christie e Manuel Bandeira, além de escritores de origem cabo-verdiana. Do local para o global espraiam-se os contos mínimos de Vera Duarte. Farei agora a leitura e o comentário de alguns destes microcontos. E vamos começar pelo microconto 47, que está na página 71, Infâmia tem nome. O que terá levado Infâmia tem nome. O que terá levado Francisca, de 17 anos, e seu amante Tavares, de 34, a praticarem um ato tão ignóbil, bárbaro e repugnante? Dois seres infinitamente obscenos, mórbidos e criminosos, ébrios de droga e álcool. Dois porcos imundos, chafurdando na lama, à mercê dos instintos mais promíscuos. As minhas mãos se recusam a escrever a verdade da infâmia. Joaninha, de 9 meses, foi vítima de pedofilia, abuso sexual e pornografia infantil por parte da mãe e do seu companheiro. Ó Apocalipse, vem-me com força total e afasta de mim esta impenitente tristeza que me devora. Este microconto pode alegorizar o auge do cenário apocalíptico do mundo, que resume o ápice da insanidade ou da maldade. A mãe e o seu companheiro cometem pedofilia contra o filho bebê. Nesse caso, a filha, o que torna o ato ainda mais ignóbil e nojento. Vamos agora ao microconto número 46, da página 70, Cronos. A pandemia virou o mundo de pernas para o ar. Já vivíamos chafurdando na guerra, na corrupção e na criminalidade desenfreada, quando nos aparece mais essa provação. Desesperada, saí à procura desse tal de Cronos, para lhe exigir, em nome da humanidade, a chegada de um tempo novo, sem guerras nem corrupção, sem crimes nem calamidades, mas sobretudo sem pandemia. Será que algum dia Cronos ouvirá tal clamor? Indignada com o calamitoso contexto que representa o pano de fundo dos seus microcontos, a narradora, aqui numa atitude autobiográfica, questiona o Deus do tempo. Quando cessará todo este sofrimento? Para quando interpela, em nome da humanidade, a chegada de um tempo novo, sem guerras, nem corrupção, sem crimes, nem calamidades, mas sobretudo sem pandemia? Entretanto, o mundo tem salvação. E essa salvação é indiciada no primeiro microconto. Reparem, estes microcontos escritos em meio, digamos, à desgraça que foi a pandemia, esse período de pandemia, no ano 2020, Vera Duarte abre a sua obra não com a desgraça, mas com a esperança. Nasci no tempo das mangas, ou terá sido no tempo das maçãs? Essa ambiguidade acompanhou-me a vida inteira. Fui aventureira, andarilha e desequilibrada, apesar de duplamente liberiana. Mas sei que, descendo de balantas aprisionados nos rios da Guiné e dos judeus sefaraditas expulsos de Portugal. Talvez por isso não ache nada mais bonito que o encontro, a miscigenação, a mestiçagem. De amor me morri e de amor por mim morreram. Será isso o epitáfio para a minha alma livre e imortal, se o meu corpo físico se deixar levar pela pandemia que há pouco começou. O mundo, efetivamente, tem salvação. Essa salvação é indiciada neste primeiro microconto. O encontro, a liberdade e o sonho. Afinal, sonhar não é proibido. Como nós podemos encontrar no microconto 48 da página 72. Diolinda nasceu com o saco amniótico à volta da cabeça. Ela seria brilhante ou atrasada. Foi a melhor aluna do liceu e ganhou bolsa para licenciatura, mestrado e doutoramento. Regressada ao seu país, fez uma brilhante carreira e tornou-se a primeira mulher eleita Presidente da República. Chegou a Secretária-Geral das Nações Unidas.
cuidou, sobretudo, da educação, da saúde e da paz no planeta. Depois regressou, tranquilamente, ao seu país africano para cuidar dos 7 filhos, entre naturais e adotivos, que ela e o marido já tinham. As mulheres, as crianças, os homens podem ser tudo o que quiserem. Podem dançar sem precisar de pernas em superação. Podem dançar à chuva num lindo Petit Pays, Cabo Verde, de afortunadas ilhas à beira-mar plantadas, de jangada de pedra, deslizando no Atlântico e levando a sua mensagem de Morabeza ao continente e ao mundo. Iluminados por um sol cascote, símbolo da redenção, chega-se ao epílogo da obra, ao ápice de um macrotexto composto de brevíssimos retratos. Choveu a noite toda e hoje o sol amanheceu mais cascote que nunca. Passei por entre as relvas que brotam das pedras das calçadas, colhi uma flor amarela no jardim das margaridas, dei um beijo furtivo na boca molhada do meu amante, escutei deliciada o chilrear dos passarinhos e contemplei, embevecida, o céu coberto de estrelas, iluminado por uma lua esplendorosa. À noite, alonguei-me na rede, perguntando-me se teríamos de viver em confinamento por muito mais tempo. Nesse instante, a rádio começou a transmitir o comunicado da OMS, anunciando a descoberta da vacina. No final da viagem, pode-se, sob a chuva abençoada, com a esperança e a alegria, colher uma flor, dar um beijo ao amante, escutar o canto dos pássaros, contemplar um céu salpicado de estrelas, iluminado por uma lua esplendorosa. Apetece sonhar uma África sem guerras e calamidades. Vislumbrar um planeta melhor, um ser humano melhor. Fiquem bem, até uma próxima oportunidade.